Bom dia, 49ª resenha do Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial, a penúltima resenha desse projeto, iniciado em meados de novembro do ano passado, e vamos a essa resenha incrível, Vozes de Chernobyl, publicada pela ganhadora do Prêmio Nobel, Svetlana Alexievich, nascida na Ucrânia, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqui ela capta o testemunho de sobreviventes, familiares que tiveram seus entes queridos que sofreram, com a catástrofe de Chernobyl. Todos sabem, em 1986 houve um incêndio dos reatores nucleares e dispêndio de radiação, dizimando boa parte da população, a cidade de Pripyat, e assim houve consequências desastrosas. E havia ainda o regime da antiga União Soviética e a tentativa para esconder o fato. Havia casamentos no dia do desastre, entre outras situações. A Suécia, que descobriu níveis de radiação nas águas do mar elevadíssimo, e aí foram acendidas os sinais de alerta. Pessoal, eu vou contar um pouco sobre esse livro incrível, emocionante, realmente toca, e o depoimento real, aqui ela chama as figuras que estão no livro de personagens, mas são personagens reais, pessoas que sentiram na pele o desastre ocorrido na região hoje da Ucrânia. E a resenha diz o seguinte, pessoal: Vozes de Chernobyl, Svetlana Alexievich, nascida na Ucrânia e de cidadania bielorrussa, a vencedora do Prêmio Nobel de 2015. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras, se eu não me engano, em 2015, foi o livro que a consagrou ao Prêmio Nobel da Paz. Tem outras publicações incríveis também da autora. Ela é jornalista, nascida em 1948, fantástica, uma escrita realmente bastante envolvente e que emociona o leitor. Então, Vozes de Chernobyl, ali a história oral do desastre nuclear. Aqui está a capa do livro, fruto da compilação de entrevistas e relatos emocionados das vítimas ou familiares das vítimas, além de tantos outros envolvidos como os liquidadores, soldados e bombeiros no maior desastre nuclear da história mundial, ocorrido em abril de 1986, no assentamento de Pripyat, hoje uma cidade fantasma, construída para abrigar a usina de Chernobyl, Ucrânia, em que um vazamento de radiação de um reator nuclear, equivalente a 10 vezes mais que o despendido pela bomba de Hiroshima, vejam só a gravidade da situação, provocou uma tragédia que permanece na memória de muitas pessoas e na alma de um povo assolado pelo desastre. Muito já foi escrito e falado sobre o assunto, mas diante do estilo literário da jornalista, professora e escritora, essa obra possibilita ao leitor algo totalmente novo e comovente, ao retratar algumas histórias envolvendo a tragédia sob a perspectiva dos habitantes da região, durante a ocasião, como a reação frente à omissão por parte das autoridades em revelar o ocorrido, já que até um casamento foi celebrado no dia do vazamento de radiação, onde a população foi alertada apenas 3 dias depois que a Suécia descobriu níveis de radiação ambiente que só poderia advir de um acidente nuclear. O tratamento de heróis, outorgado pelas autoridades aos corajosos homens que trabalharam para apaziguar o vazamento junto ao reator, cujas frustradas famílias demonstram seus desconsolos após serem homenageadas com títulos de honra, simultaneamente à morte de seus provedores e pais de família. Outras situações narradas no livro: a construção do sarcófago recobrindo o reator, a escolha dos alimentos que condiziam com os níveis de radiação aceitáveis para o consumo,
os sacrifícios de animais, a evacuação, o sentimento de desmoronamento da confiança dos soviéticos junto ao regime e a desconfiança perante os cientistas, além das graves consequências como filhos nascidos sem dedos, mães grávidas com seus ventres baixos, entre outras diversas histórias que, acima de tudo, a escritora dá voz aos testemunhos. Então, 2 pontos, pessoal, alguns testemunhos. O inimigo não é a guerra, é um inimigo invisível. Lutavam outros sim contra um átomo, uma guerra nova, uma guerra contra algo invisível. Nesse íntere, e apesar de tudo, vale a pena conferir os depoimentos que revelam também sentimentos inatos ao ser humano, ilustrados, por exemplo, pela esposa de um dos bombeiros, que foram chamados para conter as chamas logo após a explosão do reator. Ela disse o seguinte: não sei do que falar, da morte ou do amor? Ou é a mesma coisa? Do que? Estávamos casados havia pouco tempo. Eu dizia a ele, eu te amo, mas ainda não sabia o quanto o amava. Todos os bombeiros que trabalharam nessa noite morreram poucos dias após o acontecido. Enfim, para todos os estudantes, professores, crianças e adultos que se interessam pela história de Chernobyl e pela capacidade mental e sentimental do ser humano, recomendo a leitura desse livro dividido em 3 partes principais. A primeira, o coro dos soldados, a segunda, o coro do povo e a terceira, o coro das crianças, pessoal. Fantástico, realmente um livro que vai tocar muita gente. Vozes de Chernobyl, bastante envolvente, realmente um relato bastante rico da autora e muito corajoso, porque afinal muitas histórias ficaram dentro da gaveta a respeito desse assunto. Parece um assunto que as pessoas procuram evitar, então ela dá voz agora de uma maneira original às pessoas que estiveram envolvidas no desastre. Pessoal, Vozes de Chernobyl, Svetlana Alexievich. Vamos aguardar a última resenha do nosso projeto. Confiram as resenhas nos comentários e na descrição, as anteriores. Um grande abraço, boas leituras e bom fim de semana para você.